pessoal mais antigo do movimento espírita, que teve a chance de presenciar esses trabalhos, quantas vezes as pessoas podiam tocar aquele espírito materializado. E os espíritos, alguns, claro, não permitiam, por causa de questões de choques vibratórios. Mas outros disseram, não, pode tocar. Jesus falou isso para Tomé: espera, agora você pode tocar minha chave. O que ele disse para Maria? Não me toque, eu ainda não fui ao Pai. Havia uma questão de vibração do corpo espiritual dele. E quando ele aparece lá para Tomé, ele diz: pode tocar, toque minha chave, toque onde a lança quebrou minha costela, veja que sou eu mesmo, veja as minhas mãos. E Tomé foi com o dedinho mesmo e sentiu o corpo. Os espíritos materializados, quando nos permitem isso, podem ser tocados. A matéria está em condição de ser tocada. Se percebe temperatura, peso específico, tudo isso tem pesquisas no movimento espírita registradas, que nós podemos então saber. A tese fundamental, segundo Herculano Pires, no Livro dos Médiuns, é essa: assim como o nosso espírito anima o nosso corpo através do perispírito, os demais espíritos, demotos ou vivos, podem influenciar. Nós sofremos influência de outras mentes, de outras energias, de outras vibrações, de mortos ou vivos, ou seja, desencarnados ou encarnados. E aí a gente chega perto de uma pessoa, não deu química, dá choque. A gente fala isso. São expressões que a gente diz. Não casou bem a vibração dessa pessoa com a minha. A influência não foi boa. Aí eu chego perto de outra, ai que delícia, que coisa boa de ver, abraça, beijo. Como a vibração foi boa, como houve uma simpatia unindo aquelas criaturas, simpatia no sentido da própria vibração. Então nós vemos aqui, olha, que o livro dos médiuns vai tratar das influências dos espíritos encarnados e desencarnados uns sobre os outros. E em sintonia com o nosso espírito, podem utilizá-lo em suas manifestações. O desencarnado, isso aqui é lá do irmão Jacó, né? O livro Voltei, esse slide. Então está aqui o irmão Jacó, que deveria passar através de Chico Xavier a sua saga no mundo espiritual, que é o livro Voltei. Quem não leu, leia, porque é fantástico o testemunho dele. Então veja, através da sintonia, e é uma sintonia mental e perispiritual, fluídica. Então há uma sintonia mental e há uma sintonia fluídica. Por isso que determinado espírito pode se manifestar através de um médium e não se manifesta através de outro espírito. Mas por quê? São médiums não correndo de trabalho, por que não se manifesta? Não há casamento fluídico, muitas vezes, do próprio perispírito. E uma sintonia mental diferenciada. Então, através dessa sintonia é que os espíritos podem se manifestar. Através disso, o nosso espírito cede um espaço na nossa capacidade de expressão oral, visual, corporal, para que esse espírito se manifeste da forma que ele deseja. A mente, diz então Rini, não é física, mas age por via extrafísica sobre o mundo material. A questão mente para mente. E a mente não é física, física é o cérebro. Esse é físico, é matéria. A mente é propriedade do espírito, é o campo de manifestação do espírito. Então, não é física. Por isso, mas ela age sobre o mundo. E na comunicação dos espíritos, então, diz, é a possibilidade do espírito poder servir-se de outro corpo. Isso é a comunicação. Um espírito está servindo de um outro corpo, do corpo de outra pessoa, mas não é porque ele entra dentro do corpo da pessoa, porque senão ele desaloja, né? Desaloja, sai daí, que eu quero entrar. Não é assim. É conexão mental e fluídica. Através da conexão a mensagem passa e o outro traz a mensagem.
uma conexão que acontece hoje com as nossas redes sociais. Fica fácil entender essas questões de conexão e o pensamento de um chegando ao outro via nossas ligações de redes sociais. Então aqui a gente vê a possibilidade, a comunicação de um espírito poder ser visto no corpo de outro. Por quê? Encarnados, nós temos um aparelho fonador, nós temos uma capacidade visual, auditiva, compatível com a densidade da carne, do mundo mais denso. Os espíritos poderiam estar gritando aqui e ninguém aqui está ouvindo, porque o seu aparelho fonador, a emissão do som que ele produz, tem uma frequência vibratória diferente da minha emissão de som. Então, se ele quiser passar alguma mensagem, teria que usar a minha frequência. Empresta aí a senha do seu Wi-Fi. E agora eu vou usar um pouquinho. E eu empresto a senha do prazer, está ali, ó. Pode usar, quando você precisar. Então, a gente empresta do outro para poder trazer a comunicação. Isto é a comunicação dos espíritos, segundo o próprio livro dos médiuns. Então diz aqui, né? De acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como o mundo se serve de uma pessoa que fala para poder fazer o mundo, para poder fazer se entender. A pessoa não tem possibilidade de falar. Ela se comunica pelo olhar, pelo gesto com o outro, e a outra pessoa assim, ó, ele está dizendo isso, tá bom? Está respondendo isso para você. Porque ela consegue entender a linguagem que aquele está se manifestando, sejam gestos, olhares ou sinais, e ali ele leva a mensagem para o outro. Nem todos nós sabemos Libra. Eu não sei Libra. Então não adianta uma pessoa que não possa falar, querer conversar comigo em Libras. Eu não vou entender, eu vou precisar de alguém que traduza para mim o que essa pessoa está dizendo. E aí eu respondo, aí passa para o outro, ainda mais se ele for surdo, mudo. Aí ele precisa do outro que sabe sinais para devolver para ele a questão. Então nós temos que entender que essa comunicação é simplesmente uma possibilidade de usar as nossas capacidades, as nossas potencialidades, para que alguém que naquele momento está impedido de fazê-lo pessoalmente, possa fazer. Nós cedemos alguma coisa para que eles possam fazer. O maravilhoso sobrenatural, que é o segundo item, diz: todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma. Tudo. Tudo é parte do princípio de existir o espírito, a alma. E da sua sobrevivência, à morte do corpo, virão então as suas manifestações. Tudo parte daí. Aceitando essa primeira premissa, nós vamos conseguir entender outras coisas. Os fenômenos nada têm de sobrenatural. Porque nós estamos admitindo, existe, pode se comunicar, então o que aconteça não é sobrenatural, é natural. Só que o mecanismo da comunicação foi diferente daquilo que nós estávamos habituados. Então não há nada sobrenatural nem maravilhoso, porque é uma lei da natureza. E muitos fatos são considerados sobrenaturais porque não se conhece sua causa. Descobrindo a causa, deixa de ser sobrenatural. Então aquilo que eu não entendo, nossa, mas aconteceu uma coisa, eu não sei nem explicar. Como será? Ah, é algo, fica todo mundo assim. Mas se nós formos descobrir como acontece, por que acontece, a razão daquele fato, nós vamos ver que não tinha nada para assustar, nem nada para nos deixar preocupados. Era tudo uma comunicação natural. O Espiritismo não aceita todos os fatos tidos como maravilhosos, demonstra a impossibilidade de muitos deles, colocando-os como superstição. No próprio livro dos médiuns, muitas superstições são listadas. Coisas que a gente imaginava, foi criando, e não sabia mesmo. Criou lá uma fantasmagoria, criou um punhado de coisa nesse sentido. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância. Porque muitas vezes as pessoas confundem, acham que isso é coisa do Espiritismo. E esse coisa do Espiritismo vai ser para diminuir o Espiritismo, né? Isso é coisa dos espíritas ou do Espiritismo. Não é coisa nenhuma. É um fato que existem fatos que nem são justificáveis.
Por isso não merece qualquer significância para nós. A explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e uma filosofia. Então, quando pegamos a filosofia do Livro dos Espíritos, a ciência do Livro dos Médiuns, está aqui, ó, as questões explicadas. E isso exige de nós estudo sério. Não é brincadeira. E não é achômetro. Não achei nada, está aqui. Eu não posso mudar isso aqui. Está aqui. É assim. Estudo sério, tem mais detalhe. Perseverante. É aquilo que Divaldo falou. Leia o Livro dos Espíritos. Ele leu uma vez. Já li. O Espírito Perfeito também não. Já li. 18 vezes ele leu. Aí disse, então agora estude. Não é para ler, né? A gente pode ler uma primeira vez, correr os olhos, tomar pé do que trata o assunto e depois vamos ter uma questão. Aí é palavra a palavra, é parágrafo a parágrafo, para que a gente possa entender um pouquinho, porque nós vamos entender com a base que nós temos. A base que nós temos hoje não é a mesma de 20 anos atrás e nem será a mesma de 20 anos adiante. Tudo muda. Por isso que eu disse, nossa, como é que eu li isso? Parece que eu nunca tinha visto isso aqui. Que coisa, como é que eu não tinha percebido isso? Eu não tinha maturidade, eu não tinha base, eu não tinha sabedoria. Então eu não enxerguei. À medida que nós vamos amadurecer nesse aspecto, a dimensão só vai crescendo para nós, né? Além então, de sério e perseverante, vem aqui o aprofundar, que comporta discussão saudável. Não é briga, é discussão saudável, análise, experimento, tudo isso comporta. O terceiro item, o terceiro capítulo, que fala do método e do que é que trata diferentes interpretações sobre a existência e a vida espiritual. Cada uma dessas aqui, Kardec detalhou. Nós trouxemos título. Então veja, os opositores, o que é que eles fazem? Os opositores, qual é o método? Existem opositores materialistas e existem opositores que são incrédulos. Não acredito, não aceito, nem que eu visse eu não ia acreditar. Quantas pessoas dizem isso? Ainda que eu visse eu não acreditar. Fala isso. Então é um opositor, ou porque é um materialista, não aceita nada espiritual, ou porque ele não crê. Então o materialista tem dois grupos, Kardec separa em dois grupos, por sistema e por indiferença. E é aquele que é materialista porque é materialista mesmo, porque a vida é essa mesmo, só existe isso aqui mesmo. É sistema dele de olhar a vida. E o outro, por indiferença. Como é que tá? A vida, ó. Então, para que eu vou esquentar a cabeça com essas coisas? É indiferente. E faz oposição. O grupo dos incrédulos. Aí nós vamos ver. Os que têm má vontade. Ele é incrédulo, não acredita, porque tem má vontade. Até de pensar. De aceitar qualquer coisa. Interesseiros. Mas se eu mentir isso, vou perder isso, é melhor não, né? Sabe como é que é? Então, interesseiro. Covardia. Às vezes, as pessoas perguntam assim, qual é a sua religião? E aqui no Brasil, o espiritismo virou religião dentro do senso, né? Nós sabemos que é uma filosofia, mas ele é tido como religião. E as pessoas assim, mas eu sou cristã. Como? De que tradição? Evangélico, católico? Não, eu sou espírita. Então por que ele não disse logo que era espírita? Sabe? Eu sou cristão. Fica em cima do muro, né? É a covardia de se apresentar como um espírita. Como se isso fosse uma coisa ruim. Gente, é uma filosofia. Nós somos filósofos da alma. Precisa título melhor? Do que é que nós vamos temer, nos apequenar, ficar envergonhados? Filosofia da alma, da vida além da vida material, dessa grandeza de Deus, e a gente fica com esse mimimi sem fim, né? Escrúpulo religioso.
religioso, porque imagina se eu disser o que eu sou, não vão me aceitar, aquela coisa, né? Culto religioso. Orgulho, também por orgulho no CD. Espírito de contradição, tem aquele espírito de boca, que é o espírito de contradição, né? Que ele tem prazer em fazer diferente. Negligência e decepção. Tem outros, cada um destes, no livro dos médicos, quem se interessar, leia esse trecho e vai ver como é que ele mostra cada um destes, pinta a imagem de cada um deles. E existem os crédulos. Então, dentro do método, nós temos os opositores, que é a forma de diferente interpretação, opositores e crédulos, que acreditam. E aí complica, porque ele diz assim, são os espíritas sem o saber e os que estudaram. Esses são os crédulos. Eu acredito. Eu não estudei, não sei nada, mas eu gosto, eu aceito, eu acredito. Esse é o espírita, e até mesmo que ele não se diga espírita, ele abraça as ideias. Então, e o comportamento muitas vezes. Eu dizia que minha mãe era espiritórica, porque ela sempre foi católica, muito mais espírita do que eu na ação. Muito mais. Então, a prática dela era totalmente espírita. Então está aqui, ó, são espíritas sem o saber. E os que estudaram, eu fiz cursinho, tem até diploma, lá de curso evangélico, os livros médicos, os livros espíritos, está que nem primeiro livro na escola da criançada, sai da cartilha e vai para o primeiro livro, e faz festa, ganha diploma. Tem para pessoas isso é importante. Para outros, não significa nada. Mas ele estudou. Então ele acredita porque ele estudou. Mas veja só, dentro desse grupo que acredita ou que estudou, nós vamos ter espíritas imperfeitos. Como a nossa jornada é bonita. A nossa imperfeição às vezes está subindo. Os experimentadores querem só participar da trabalho mediúnica. Não quer mais compromisso nenhum. Não quer mais nada. Não quer agir de forma nenhuma. Mas se disser que tem um trabalho da materialização aqui, se sempre ia ter gente no telhado. Se dissesse isso, experimentação, chama atenção. Espíritas exaltados, que tudo é o mundo espiritual, tudo é obsessor, tudo é perseguição, são os exaltados. Espíritas verdadeiros, ou verdadeiros espíritas, e aqui tem duas palavrinhas que eu ouvia muito o Chico dizer: eu sou um espírita cristão. Emmanuel usa essa expressão, espírita cristão. Kardec está falando em espírita cristão. Quer dizer, é o verdadeiro espírita que está usando, além do conhecimento da filosofia, da experimentação, o código de moral do Cristo, o código de moral do Evangelho. Esse é o espírito cristão. Então é o nível máximo. Chico dizia: eu sou espírito cristão. Quem sabe um dia a gente vai dizer isso com firmeza. Por enquanto, nós estamos assim. Mas no futuro haveremos de dizer com certeza, com convicção: sou espírita cristão. Eu sigo todos os ensinamentos da doutrina e faço a prática dos ensinamentos de Jesus na minha vida. Aí sim, nós estaríamos muito bem. Kardec, neste trecho do método, ele aconselha, então, uma ordem de estudo para quem se interessar. Está lá no livro dos médicos. Como é que eu vou começar o estudo da doutrina espírita? E às vezes chegam as pessoas na casa espírita e a gente não segue. Isso aqui poderia estar impresso, né? Na parede do centro, fazer cartaz, para quem chegar já saber por onde começar. Olha lá, o que é o espiritismo? Aquele livro pequeno que tem diálogo com o cético, com o padre, com um jornalista, né? Se não me engano. 3 pessoas que o Kardec faz um diálogo sobre o que é o espiritismo. Dá noção. O livro dos Espíritos, que é a doutrina inteirinha ali dentro. O livro dos Médiuns, que vai orientar essa prática das manifestações, e a revista espírita, ou a coleção da revista espírita, que traz uma coletânea de fatos, de explicações, que completam a exposição do livro dos Espíritos e livro dos Médiuns. A gente não tem muito hábito de ler a revista espírita de Kardec. Mas,
Se nós olharmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, após a fala de Kardec na análise de um capítulo, veio a parte das instruções dos Espíritos. E nas instruções dos Espíritos, Kardec pegou 3, 4, 5 comunicações da época que tinham relação com o assunto que o capítulo trata, e colocou ali. Mas ele deixou muito claro que não eram só essas, que outras comunicações dentro desses assuntos chegaram àquela época até ele. Só que não dava por tudo ali no livro do Evangelho. Então ele colocou na coleção da Revista Espírita, que saía mensalmente. É onde ele coloca as outras, que vão completar o raciocínio do livro dos médiuns, o raciocínio do livro dos Espíritos, o raciocínio do Evangelho. Então é importante que a gente vá lendo, vá tomando ciência das comunicações. Faz uma observação, Kardec faz essa observação. Os que desejam conhecer uma ciência devem ler tudo o que foi escrito a respeito dela, ou pelo menos o principal. Não se limitando a um único autor. Porque às vezes a gente tem predileção por um autor. E aí fica preso naquele autor. E não tem uma visão de outras fontes. Nós precisamos ler tudo e tirar o que é bom. O que a gente entender como concorde, o que for bom. Porque senão nós ficamos muito limitados. Então ele aconselha isso. Devem mesmo ler prós e contras sobre o assunto, sobre a doutrina, as críticas e apologias, a fim de poder julgar por comparação. Se não tivermos elementos, não fazemos comparação. Ficamos pobres no raciocínio. O convite é estarmos sempre envolvidos com algo melhor. E os sistemas, que seria a quarta parte, diz: de início surgiram vários sistemas. O que atribui mediunidade? Loucura. Na época das jovens que psicografaram para o livro dos Espíritos as informações, a irmã Sifô, quando ela chega em Paris, ela está doente. A doença era psicografia, era mediunidade, que na época é chamada nevropatia, uma doença dos nervos, trazidas por um navio que veio dos Estados Unidos para a Europa e contaminou as jovens na Europa. Então, nevropatia. Doença, loucura. Quando o Torpinel, no hospício de Paris, né, o hospital que era destinado mesmo a doentes mentais, quando o Torpinel assume a direção, ele liberta um punhado de doentes que estavam trancafiados nos calabouços do hospital, sem ver a luz do sol, tido como loucos ferozes, eram médiuns. Aí que acharam que estava mais Pinel ainda, e surge a ideia de Pinel. Essa era a ideia. Quando falaram, né, que o doutor Pinel fez isso, todo mundo disse: ó, doidou. E aí nós associamos Pinel com esse gesto. Mas é o doutor Pinel que fez isso mesmo. Libertou porque não eram doentes mentais. Realmente eram médiuns. E ele então soltou todas essas criaturas que estavam aprisionadas à época. Então nós vemos, são vários sistemas que surgiram. Loucura, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então a loucura, o músculo estalante é muito interessante. É esse músculo da panturrilha, que eles achavam que havia pessoas que, quando estavam sentados à mesa na experiência mediúnica, faziam determinados movimentos e estalavam o tornozelo e a panturrilha. A gente às vezes estava o tornozelo, não estava? E tinha esse movimento de músculo que fazia barulhinho. Então eles achavam que as comunicações com barulhinhos era charlatanismo, porque era o músculo estalante, não era espírito fazendo aquilo. Então, coisas de época que ele traz. As causas físicas, o sonambulismo, tudo isso ele detalha no livro dos médicos. Nós fizemos títulos. Através do quê? De experiências que todos puderam fazer e interpretar a seu modo. E então surgiram vários sistemas, cada um foi criando uma história a respeito das comunicações. Cada um entendia de um jeito. À medida, porém, que os fatos se completam,
e são melhor observados, as ideias normativas caem, né, gente, se desfazem. E a unidade de opinião vai se estabelecendo, pelo menos sobre pontos fundamentais. Nós podemos ter divergência de pensamento, diferença de interpretação, mas aquilo que são as bases, não tem como fazer isso. Nós somos concordes, pelo menos em pontos fundamentais. E aí vem a segunda parte, que eu disse que eu não falaria sobre 32 capítulos, né? Se 4 nós levamos todo esse tempo, imagina mais 32 só depois da manhã. Mas está aqui a segunda parte, trata das manifestações espíritas. 32 capítulos que Kardec analisa os tipos de manifestações que aconteciam e detalha como agir dentro de cada uma delas, a ação dos espíritos sobre a matéria, manifestações físicas e intelectuais espontâneas, visuais, bicorporeidade, transfiguração, tudo isso é um tema que ele vai detalhando bem no livro dos médiuns. O laboratório do mundo invisível, que é um capítulo que eu gosto muito, é fantástico, que mostra onde os espíritos tiram elementos para fazer determinadas coisas, materialização, surgir coisa, aparecer, cheiro, perfume, música, som, é o laboratório do mundo invisível que ele mostra. Locais assombrados, porque essa história de assombração sempre existiu, né? Essa palavra acho que também tinha na tradição antiga, o povo contar história de assombração. E a gente nem dormia de medo por essa criança. Queria que a gente se chegasse na cama, começava a contar a história de assombração. A gente cobria a cabeça e morria dentro do lençol, de medo de botar a cabeça para fora e enxergar a assombração. Então está aqui, os locais assombrados, assombrações, coisas nossas, porque não entendíamos o que era. E sem entender o que era, o medo veio naturalmente. Natureza das comunicações, os tipos de comunicação e os meios usados para as comunicações. Os mais diferentes tipos. Os médiuns, a variedade de médios. Kardec faz uma lista de médios. É médium receitista, é médium curador, é médium da música, é médium de efeito físico. Ele vai fazer uma lista e mostrando cada um deles. Está ali. Os tipos, a variedade de médios e a formação, que é o desenvolvimento. Como desenvolver essa condição, essa que exercita para isso, para aquilo. Está tudo no livro dos médios, para que a gente veja os inconvenientes, perigos, influência do meio e a mediunidade em animais. Porque existia uma ideia de mediunidade em animais, ele vai fazer comentário sobre isso. Eu não vou dar spoiler disso aqui para ninguém. Quem quiser saber de mediunidade em animais, vai ler o livro dos médiuns. E vai saber sobre isso, como ele apresenta. Então está aqui, inconvenientes da mediunidade, perigos da mediunidade, influência do meio nas comunicações mediúnicas, as obsessões, e ele vai fazer toda aquela separação, é fascinação, é a obsessão simples, né? É a possessão no final da história. Então, está aqui a identidade dos espíritos, como é que nós vamos observando, e as evocações que podem ser feitas. Neste evocações, tem algo que eu acho que vale a pena a gente pensar. Porque muitas vezes as pessoas me pedem, olha, tem um filho que está me dando muito problema, muita confusão, está difícil, ou está muito perturbado, algo assim. Eu digo, faça o que Kardec ensinou no livro dos médiuns. Evocação de vivos. Evocação de vivos, está lá no livro dos médiuns. Não sou eu. Eu estou contando, eu não estou inventando. Está lá. Evocação de vivos. Então, como é isto? É sim pensar, mentalizar e chamar aquela criatura. E conversar com ela fora do corpo físico. Então, no caso, aí nós temos umas adaptações nossas para funcionar essa evocação de vivo, nesse caso que eu estou contando. Chama lá, seu filho está lá dormindo no nosso quarto, quietinho, você está no seu? Mentaliza, põe uma cadeirinha ali, mentaliza, chama pelo nome, baixinho, para ele não acordar lá. Imagina sentado ali na sua frente. Fala que o ama, fala que ele é bom, fala que quer bem, fala tudo que é bom. Não use a palavra não em hipótese alguma, não faça, não use isso. Use
o que é bom. Abençoe. Se possível, estenda as mãos como se estivesse aplicando um passe e derrama sobre ele uma bênção. Eu aviso as pessoas, olha, dia seguinte, você sabe que é puxar uma casa de abelha que vai na curta? A pessoa pode acontecer virada. Vai estar dando soco até na sombra. Ela pode estar irritada. Fique quieto, aguenta firme. Mais tarde do paisagem. Não é com você. Noite seguinte, mesma coisa. Uma semana todas as noites. Semana seguinte, noite sim, noite não. Vai se passando. Até que vai chegar um dia, descansa uma vez só na semana e ele já acalmou, já modificou. Isso muda. Porque você está falando com o espírito deslocado do corpo. É evocação de vivos. Está conversando com ele, abençoando, dizendo que ama, que quer bem, que deseja coisa boa. Gente, não tem. Funciona maravilhosamente. Às vezes crianças pequenas que estão dando trabalho, essa reencarnação rápida, às vezes a criança está cheia de problema, faz isso. Vai ajudar essa criatura a se acomodar na nova jornada terrena de uma forma tranquila. Evocação de vivos. Está aí a dica para quem quiser. Por último, Kardec vai falar de contradições e no último capítulo, os regulamentos para formar uma sociedade espírita. O centro espírita, o grupo espírita, era uma pessoa da lei terrena também. Então, nós, enquanto instituição, obedecemos também leis terrenas. Precisamos ter esses regulamentos para a ordem na sociedade, para estar em concordância com aquilo que o mundo material nos pede. Senão, nós estaremos falseando tudo isso. E assim, meus amigos, nós vamos ver que os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas, sim, porque parecem escapar da lei comum da vida. Mas ofereça a elas uma base racional e tudo vai desaparecer. Então, para nós, fica um convite, quase mesmo uma obrigação de espíritas, né? Espíritas instruídos. A gente fala muito, amai dos instruídos, está lá no Evangelho, capítulo 6, amai dos instruídos. Tudo bem. Amar, a gente vai tentando, mas instruído às vezes a gente tem preguiça. Então, é preciso, à medida que nos instruímos, nós temos um encontro como este, que está ocorrendo aqui, cada fim de semana, uma obra da codificação, é no sentido de despertar nosso interesse e de nos instruir, porque na medida em que nos instruímos, falhamos menos. Com certeza, falhamos menos e vamos fazer o melhor de nossas vidas. Então fica aí o meu agradecimento por esta noite, por esse nosso retorno às casas espíritas, agradecendo muitos amigos que generosamente nos trouxeram, e que assim nós tenhamos noites como essas de estudo e reflexões. Muito obrigada a todos.